não paga água, não paga luz, vou te falar, viu? Sou apaixonado nesse povo que tá aqui hoje, viu, Danilo? Isso mesmo, Neto. Boa tarde a todos da mesa, boa tarde você ouvinte que está ligado aí conosco nesse dia abençoado, um dia muito bom de chuva, né? Um tempinho agradável de estar ouvindo a Vinha e o Hipercast, né, Neto? É isso aí, o trânsito tá meio complicado hoje na cidade, porque Goiânia, vocês não são de Goiânia, mas quando chove em Goiânia o trânsito fica um pouquinho complicado. Então você que vai estar no trânsito, vai devagar, vai com calma, ligado na Vinha FM para acompanhar tudo que será falado aqui hoje. E eu tenho certeza que seu coração vai se encher de fé e você será muito abençoado nessa tarde. Não é isso, Paulo? É isso aí. Boa tarde, Neto. Boa tarde aqui à mesa. Nossos convidados ilustres vieram direto de Uberlândia para Goiânia para poder... Berlândia? Lá de Berlândia, né? Uma das 3 cidades do Triângulo Mineiro começa com B. Isso. Mas é uma bênção, né? Ô, regiãozinha boa. Minha família é natural ali de Patos de Minas, uma região muito boa. E é um prazer para nós receber, assim, convidados que vieram de tão longe, só para nos prestigiar, né? Tá aqui conosco nessa tarde maravilhosa, né, Ju? Isso mesmo, e a gente já vai começar falando dos nossos prêmios. Hoje a gente vai ter aí um sorteio de 6 kits de produtos da Junco. No kit tem brigadeiro, granola, bala de coco e vários outros itens. Para você participar é muito fácil, basta você seguir o nosso Instagram, @hipercastoficial, mandar um oi no nosso direct lá, responder 2 perguntas, seu nome e telefone, e você já vai estar participando do sorteio aí de 6 kits de produtos da Junco. Nossos convidados de hoje são muito especiais, é o Júnior Junqueira e o Júnior Junqueira Júnior. O Júnior, pai, é sócio fundador e CFO do Grupo Junco. E seu filho, que é a 3ª geração na gestão do negócio, o diretor comercial Júnior Junqueira Júnior. De um sonho, uma caixa nos ombros e o favor de Deus a uma das maiores empresas do segmento de artigos para festas e alimentos do Brasil. Ela foi fundada em 1991, hoje tem 7 plantas Fabris, mais de 22 mil PDVs no Brasil, mais de 1.000 funcionários e 3.500 SKUs fabricados. É um verdadeiro sucesso. Boa tarde, Júnior. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para todos os ouvintes da Vinha FM. Boa tarde para todos da mesa. A gente tem uma frase, Danilo, lá na Junco, que é sonhos sendo realizados, Neto. E hoje nós estamos realizando um sonho, poder vir aqui participar desse podcast tão abençoado, promissor, que tem sido inspirador para tantas pessoas. Então, em nome de toda a família Junco, nós dizemos aqui da nossa enorme satisfação de estar aqui com vocês. Então, que Deus abençoe esse momento, que possa ser desafiador, ensinador para todos nós que estamos aqui. Amém. Amém. Júnior. É isso aí, grande Neto e todos da mesa, muito obrigado pelo convite. Para nós é uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho da história da Junco, né? Um início tão humilde, mas um início que nasceu no coração de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre esse sonho hoje e como a gente faz aí cada dia para esse sonho se expandir cada dia mais no coração de todos os brasileiros. É isso aí. Para quem está nos ouvindo e é nosso cliente Hiperfesta, eu tenho certeza que você já comprou algum produto da Junco. São mais de 3.500 itens fabricados, né? Tem 7 plantas Fabris em Uberlândia, Minas Gerais, e é uma grande empresa, Júnior, e para nós é uma alegria ter você aqui, viu? Vocês Bacana. Aqui hoje no Hipercast, porque também era o nosso sonho, nosso desejo, né? Trazer pessoas de sucesso, mas além de pessoas de sucesso, pessoas de Deus, pessoas que de fato atribuem ao Senhor aquilo que, né, é sucesso, que pode ser chamado de sucesso empresarial, sucesso profissional, sucesso familiar. E a gente vê na Junco essa empresa que é uma empresa de sucesso, mas é uma empresa que expressa o Senhor. Eu estava assistindo um filme, né, eu fui assistir A Forja. Filmão, hein? Sábado no cinema, e estava lembrando do Júnior. Júnior me lembrou demais do Josué, viu, do filme, viu, Júnior? Que bacana. Me lembrou demais, viu? Que honra, Você é um rapaz. homem que sempre expressa o Senhor. Eu falo para as pessoas que quando eu crescer, eu quero ser igual o Júnior da Junco, viu? Você não brinca não, Se né? você está nos assistindo aí pelo YouTube, né? Você está vendo aqui, você vai ver o tanto que ele é elegante. Ele é um homem uma postura bem postada. Quando eu crescer, eu quero ser bonitão igual ele e homem de Deus igual ele, viu, Danilo? Tem que pedir os ouvintes para seguir ele, né, no Instagram aí. Tem poucos seguidores, né, Neto? O homem é o homem que mais tem seguidores na mesa, né, Danilo? Isso é verdade. Mas olha, ele tem uma história muito bonita, viu, Júnior? Além de toda a admiração profissional, além de toda a admiração que nós temos pela Junco como empresa e por você como pessoa, eu tenho uma admiração da sua relação com seu pai.
Verdade. Seu Nezão. Sonezão, é Seu verdade. Nezão, seu Nezão. Júnior, ó, quem segue o Júnior, fala o seu Instagram aí, pessoal, começar a te seguir. Júnior.junqueira. Não é Júnior, não tem o R, né? Não tem o R, nome de vocês é econômico. diferente. Lá cobrava por letra, sabe? Cobrava Neto? por letra, o cartório Aí o cobrava Sonezão por tinha letra. só R$5. Pra pôr o R era 6. Ele falou, põe sem o R aí e pronto, acabou. Júnior É, Junqueira. Júnior.junqueira. Ponto Junqueira. Isso, Júnior ponto exatamente. Junqueira. Você já vai achar ele aí. E o do Júnior Filho? É Júnior Junqueira sem o ponto, porque eu cheguei primeiro, né? No Instagram. No Instagram, normalmente, a turma mais nova chega primeiro, Jovem, né? outro papo. Né? Só que ele chegou depois e já tem mais de 30 mil seguidores. Eu continuo com meus 500 e pouco. É o favor de Deus. É o o favor de favor, Deus é um extraordinário. Os né? últimos serão os primeiros. serão os primeiros. Você chegou por último, já passou ele muito tempo, já deu tchau pra ele muito tempo, né, Júnior? verdade. Coisa boa. Muito bom, mas nós estamos aqui nessa tarde alegre, nessa tarde fresquinha em Goiânia, para contar a história dessa empresa, uma empresa de sucesso. Uma empresa que começou na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. É verdade. Chegou ali no Trevão, na BR-153, chegou no Trevão, dobra para a direita, Vira à direita. vira à direita. 40 quilômetros tem a cidade Ituiutaba. Ituiutaba, Minas Gerais. E Que inclusive tem uma mega loja de vocês. tem uma lá. loja nossa lá. Tem uma Rapaz, nossa loja, tem uma loja pronto. Hiperfesta. Quem é de Ituiutaba, se tem alguém nos ouvindo aí, um abraço pro povo de Ituiutaba. Verdade. É o Gabriel que tá lá na Hiperfesta. E tudo começou em Ituiutaba, Ituiutaba. com o seu Nezão. Conta essa história para nós, Júnior, para os ouvintes que estão nos ouvindo hoje, ver falar da Junco. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes já compraram um produto de Junco nas Hiperfesta. Né? É uma empresa de mais de 1.000 funcionários, 7 plantas fabris, É uma verdade. empresa de sucesso, uma empresa maravilhosa. Né? Mas começou como? Como começou a Junco? Bacana. Então, vale a pena dizer, né, para todos que estão nos ouvindo, e essa história é uma história que é para inspirar pessoas. Porque pode ser que hoje, nessa tarde, que está chovendo na grande maioria, na grande parte da nossa região, tanto de Goiás quanto Triângulo Mineiro, e tem alguém que esteja desanimado. Tem alguém que está precisando de um recomeço. Tem alguém que está precisando de esperança e de fé. Eu preciso dizer que, antes de mais nada, Neto, tudo isso aconteceu num problema grande que o meu pai, o Sonezão, enfrentou. Nós, na verdade, mudamos para Uberlândia no ano de 1972. Vocês eram de onde? De Ituiutaba Nós mesmo? éramos de Ituiutaba. Mudou Nós para Uberlândia? Mudamos para Uberlândia em 1972. Sabe qual o motivo? Tratar da saúde da nossa mãe. Nossa mãe biológica, né, Dona Manuela da Costa Junqueira, ela tinha chagas no coração. Meu pai tinha chagas. Meu pai faleceu em detrimento da chagas. Então a mamãe tinha chagas no coração, começou a buscar saúde ali na região que eles moravam, cidade menor, né? Então indicaram que Uberlândia tinha Mais recurso. mais recurso e o papai mudou para lá. Sonezão, Vocês já eram quantos irmãos? Dona Manuela, com 5 filhos. Já tinham 5 já. Já era 5 filhos. Eu, o caçula, nessa época, com mais ou menos 4 anos de idade. E aí uma escadinha, 4, 6, 8, até chegar na mais velha, que tinha 12, né? E aí, depois de aproximadamente uns 8 meses, 10 meses que a gente já estava morando na cidade de Uberlândia, a minha mãe chegou num estado de saúde que não deu para ela continuar viva. Nós perdemos a nossa mãe. E aí, eu queria que você se colocasse nessa situação. Um homem ficar viúvo com 42 anos de idade. 5 filhos para criar. 5 filhos pequenos. E perder uma esposa de 36 anos. Mas quando eu falo desse negócio de perder a esposa, né, eu gosto de abrir um parênteses para dizer que o meu pai amava, era apaixonado pela minha mãe. Não perdeu apenas uma pessoa. Não foi naquele perdeu negócio uma esposa, assim, uma não. companheira, Perdeu. a amante, Melhor o amiga. amor da vida. Eu digo sempre nesse momento, porque é importante, eu quero aqui trazer esse sentimento de desespero. Porque é no desespero, é quando alguém entende que para ele as oportunidades se fecharam, as coisas estão difíceis, que para mim é o momento da pessoa começar. E começar depositando toda a sua fé, toda a sua esperança em Deus. Então, para mim, o ponto central dessa nossa fala, desse nosso Hipercast, é para isso aí. Despertar fé. Como eu disse, pode ser que alguém está passando por um momento difícil e falou, para mim acabou a esperança. Deixa eu dizer para você, não é o fim, pode ser o começo.
Coloca seu coração firme na presença de Deus, busque esse direcionamento, que eu tenho certeza que tem algo especial para quem está nos ouvindo hoje à tarde. Amém. E como que a gente quer ouvir falar disso? Daqui um pouquinho alguém fazer contato com você e falar, olha, naquele dia algo extraordinário aconteceu comigo. Amém. Porque aquele Deus que fez isso há 40, 50 anos atrás, ele pode fazer isso hoje de novo. Então minha mãe faleceu, ficou 5 filhos pequenos, do qual eu sou o menor, tinha de 4 para 5 anos de idade. E o meu pai, como eu disse, era apaixonado da minha mãe. Josué, ele chegava à tarde do trabalho, para um camarada que está assim, pobre financeiramente. Naquele momento ele estava muito pobre financeiramente. Meu pai tinha um botequinho que vendia um pouquinho de pinga, granel, vendia um pouquinho de cerveja, pesava meio quilo de macarrão, meio quilo de feijão. Sabe aquele negócio de pesar na tuia? É assim, o menino chegava lá e falava, Sonésio, me dá 200 gramas de macarrão, 100 gramas não sei do que, e manda uma pinga lá pro meu pai. Anota aí, anota na caderneta aí. Não pagava não, era assim que acontecia. Então meu pai, ele estava passando por um momento muito difícil quando a minha mãe faleceu, e esse pai, passando por esse momento difícil, chegava em casa, essa cena eu me lembro de quase nada da relação do meu pai com a minha mãe, mas essa cena eu me lembro. Meu pai chegava, minha mãe às vezes estava lavando ali uma louça na pia, e eu chegava, abraçava ela por trás assim, ó, fecha os ouvidos, crianças, pegava na popa dela assim, ó, pegava na traseira dela assim, sonezão sempre foi dureza, e falava nos ouvidos dela, bichona, chamava ela de cachorra, sabe aquele negócio apaixonado? Não, apaixonado. Pegava assim, abraçava. Agora pensa, rapaz, isso acontecer com uma pessoa, com uma mulher que está doente. A mulher está doente, tem que lembrar que ela está mal. O homem está quebrado financeiramente e ele ter clima para chegar na casa dele no final de tarde e abraçar ela, e consolar ela, e confortar ela, e ela ser amada, recíproca, né? Com relação a isso. Foi essa esposa que meu pai perdeu. Minha mãe faleceu na noite. Essa para mim foi a grande virada da vida do meu pai. Antigamente se velava-se as pessoas basicamente em casa. Não tinha esse negócio de salas especiais para velar. Caixão na sala, a tampa do caixão em pé, no único quarto da casa que dormiu o pai e os filhos, e velório de pobre, neto, que não é membro de uma igreja que ama. Sabe quantas pessoas que dá? Quase ninguém. Tem um texto na Bíblia muito importante, algumas vezes na Bíblia tem uma citação que fala-se assim, perto da meia-noite. E perto da meia-noite, milagres acontecem. Então o papai conta que nós já estávamos deitados na cama, aqueles meninos pequenos, sempre procuro me pôr nessa cena no lugar dele. Um homem de 42 anos, forte, saudável, porém totalmente quebrado financeiramente, com a mulher da vida dele morta. Olha para os meninos pequenos deitados na cama, tampa do caixão encostado na parede, bateu uma agonia no peito dele, aquele negócio de falar, e agora o que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? Porque se ele tivesse o consolo de 1000 irmãos, se ele fosse uma pessoa bem equilibrada financeiramente, tudo isso é mais fácil de superar, né? Mas aí, Danilo, ele disse que sentiu aquele aperto na alma dele, ele foi para a beirada da cama dele, onde a gente estava deitado, ajoelhou perto da meia-noite e conversou com Deus. Pediu socorro para Deus. Ele falou, Deus, eu sei que o Senhor existe e eu sei que o Senhor é poderoso para me fazer dessa situação. Naquele momento, ele pediu socorro para Deus. Ele não tinha uma oração pronta. Ele bateu na porta do céu e pediu socorro para Deus. Aí, eu sempre faço isso. Eu imagino Deus dos céus cruzando os braços assim, olhando para ele, falou, o quê? Você está dizendo que sozinho não consegue? Você está pedindo socorro para mim, para criar os seus filhos? Fechou. Deixa comigo. Ei, Deus entra na história. 11 de dezembro de 1973. Isso aconteceu.
Passou um pouquinho de tempo. Meu pai conheceu a Dona Divina. Ela era solteira, nunca tinha se casado, não tinha filhos. E o meu pai, com 5 filhos, conheceu ela aí com 1 ano depois e fez uma proposta para ela. Paulinho, falou: você quer ficar rica da noite pro dia? Já vai ganhar pronto 5 meninos. Quanto que custa cada menino desse? Ei, Não mas tem preço, nem vou te falar um negócio pra você. Eu fiz essa proposta pra Fernanda e a Bessa ainda aceitou ainda, viu? E aí, meu irmão Neto, o papai conheceu a Dona Divina, explicou para ela a situação. Eu já tenho 5 filhos, não tenho como, e meus filhos estão aqui. Você aceita esse desafio de adotar esses meninos para ser seus filhos também e a gente tocar a vida? Agora tem um negócio, filha, eu sou um homem, o compromisso que eu assumi com você é para toda a vida. Rapaz, eles aceitaram esse desafio, começaram uma nova vida. E ela nova também, né, Júnior? A Dona Divina hoje, ela é pouco mais nova do que seu pai, Dona né? Divina é 9 anos mais nova que meu pai. Hoje o meu pai tem 92, então a Dona Divina tem 81. E a Dona Divina nunca quis ter filho também, nunca teve filho. A promessa ali foi... Não, ela nunca teve filhos. Querer depois ela quis. Quis, né? Mas, tinha feito ela mandava ela compromisso? ler o contrato. Fala aqui o contrato. Palavra de rei, de rainha, não volta atrás. Mas eu, assim, o que você falou é uma coisa interessante. A mãe, né? A mãe, a mulher, ela tem esse desejo também de ter o seu próprio filho. Eu me lembro que foi um ponto de luta que eles tiveram que superar. Depois, né? Depois, Mas aí com o tempo as coisas foram se ajustando, né? Mas eu vejo- nunca tiveram filhos. Mas eu vejo o carinho que vocês têm pela Dona Divina, eu acompanho um pouco nas redes sociais. É o carinho de filho mesmo, é o carinho, né? Eu penso que ela se sente amada, os meninos têm ela como avó, né? Tá isso aqui o mesmo. Júnior que pode falar sobre isso aí, ó. Ela não teve filhos, mas 12 netos, né? Ela teve, e cada um deles que vieram um depois do outro foram de fato netos, né? E diz que o amor de vó é 2 vezes maior, né? Então ela experimentou isso aí na vida dela. É porque né? Isso é verdade. vocês menininhos, né, dos 12 netos pequenininhos, tinham ela como avó, não sabia dessa história toda, ele foi criando certeza. junto ali, é a vovó, isso mesmo. né? E de verdade, assim, o nosso relacionamento com ela foi mesmo de mãe, aquela mãe de coração mesmo, né? E a gente sabe que tem muitos pais que são biológicos, mas não respeitam e nem tratam os seus filhos como deveria. E tem muitos pais que são só de coração, mas dão um exemplo de respeito, de carinho, de tudo, né? Na verdade foi o que Deus fez conosco também, nos adotou por filhos, né? E da mesma forma com que Ele abençoou o filho dele com heranças e com promessas, o Senhor Jesus, Ele também disse que a gente vai ser participante dele, né? Exatamente. Com Ele também. Júnior, nesse contexto, o seu pai estava em Uberlândia quando sua mãe Sim. faleceu, e aí ele volta para Ituiutaba. Papai tinha uma casinha dele lá em Ituiutaba. E como ele ficou muito desgostoso com toda essa situação de Uberlândia, perdeu o sentido para ele, e por causa que ele já tinha essa casa pequenininha lá em Ituiutaba, mais dele, ele falou: vou voltar para Ituiutaba, Não vou pagar aluguel em Uberlândia. não vou pagar aluguel e recomeçar a vida. Mas ele já tinha colocado no coração, e eu tenho certeza que isso já era fruto da oração que ele fez, que ele não queria voltar a fazer o que ele fazia nos últimos 20 anos, 30 da vida dele, que é ter pequenos comércios. Esse comércio que eu falei, de vender um pouquinho de produto a granel, de vender uma cervejinha, de vender uma dose de pinga. Antigamente essas coisas aconteciam juntas, né? Ele falou: não quero mais isso. E foi para Ituiutaba. E aí, chegando em Ituiutaba, ele estava desempregado e passando por um momento de transição para saber o que iria fazer. É um detalhe que ele conta, né? E isso para a gente é importante pensar nisso. Ele foi algumas vezes naquelas sorveteriazinhas pequenas que tem carrinho de picolé para vender na rua. Sim. Geralmente as pessoas pegam um carrinho desse aí, para na sombra, numa árvore, debaixo de uma árvore, na frente de uma escola. E geralmente são pessoas aposentadas que estão mais assim... Ou menino muito novo. O menino muito novo, geralmente é assim, né? Mas o papai sentia-se muito forte para fazer isso, sabe? Ele não queria... Falei: isso aqui está muito tranquilo para mim. Ele foi algumas vezes pela necessidade, mas ele não teve coragem de pegar o carrinho. Não por orgulho, mas porque ele via que ele podia fazer algo de maior força naquele momento. Resumindo, Neto, passado aí uns 2 anos depois disso, lá para o ano de 1976 para 77, nesse intervalo o papai fez algumas
uns bicos, como se uhum. fala, para sobreviver, né? Ele sonhou de novo perto da meia-noite. Olha só. Deitou, dormiu, tal, deu aquela dormida boa. Sonhou que estava vendendo pimenta, canela, cravo, colorau, açafrão e outras coisas mais. Acordou com aquele sonho gostoso, porque estava bom. Uhum. Ele estava ganhando dinheiro, ele estava se realizando, ele estava trabalhando, ele acordou assim animado. Cutucou na esposa dele, na Dona Divina, falou: eu tive um sonho agora que faz tempo que eu não tenho esse sentimento de alegria, de conquista, de realização, né? de felicidade. Quando ele falou isso para ela falou para ele: isso é Deus falando com você. Vai atrás do seu sonho. É por isso que eu disse aqui hoje na mesa, no começo, que a gente tem uma frase forte na Junco, e não é jargão, é fruto disso. Vai atrás do seu sonho. E a gente sempre diz até hoje: sonhos sendo realizados. Sonezão, na mesma noite, ele acordou bem de madrugada. A gente morava bem distante da rodoviária, ele não tinha bicicleta, ele não tinha carro, continuava naquela mesma situação, né? Foi a pé de onde a gente morava até na rodoviária, tomou um ônibus da aviação Platina, que fazia Ituiutaba, Uberlândia, saía 5h15 da manhã. Saía 5h15 da manhã e chegava às 7 horas na rodoviária, lá em Uberlândia. Pegou esse ônibus, desceu. O comércio último que ele tinha era próximo à rodoviária, e lá, como ele sabia que tinha uns comércios que compravam essas cartelinhas, ele foi atrás de quem vendia essas cartelinhas, foi na casa de uma pessoa e comprou. Chegou lá e falou: quero comprar essas cartelas para revender. Fez uma caixa bem surtidinha, não sabia o que vendia mais, pediu a ajuda da pessoa do mix, da curva A de venda, né? Canela em Pronto. casca, canela em Então, pó. canela vende mais é 30, canela moída vende menos é 20, cravo menos um pouquinho é 15, assim ele fez uma caixa, fez um surtimento e levou para Ituiutaba. Chegou lá, pôs uma caixa nos ombros, porque não tinha bicicleta, não tinha carro, e foi vender de mercearia em mercearia. Vendeu uma, vendeu duas, vendeu três, vendeu. Voltou em Uberlândia, comprou de novo. Lá para a terceira vez, o cara que estava fornecendo para ele, Danilo, falou assim: Sonésio, para mim tá bom demais, eu arrumei um clientão. Baita cliente, é. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor não quer aprender a fabricar esse negócio? Você não tem gente para te ajudar a fazer isso? Ele falou: lá em casa eu tenho uma linha de produção completa. 45 meninos doidinhos pra trabalhar. Rapaz, e naquele momento a gente era bom de briga demais, né? Brigava o dia inteirinho, era pedrada pra lá, tesourada pra cá, e o pau quebrava mesmo, né? A Divina não achava difícil, não era lavar roupa, não era apartar as brigas. Se naquele tempo tivesse o UFC, nós já tava, era muito bem, viu, Paulinho? Era muita pancada. Pessoas 5 meninos dentro de casa o dia inteiro. E não tinha Netflix, não tinha celular, não tinha nada não, meu irmão. Era um negócio assim. Era porrada mesmo. Rapaz, o homem foi Deus que tocou na vida dele, porque ele falou o seguinte: eu vou ensinar o senhor então a fabricar isso hoje. Ao invés de o senhor levar a cartela pronta, você vai passar o dia todo aqui fabricando. Então, empacotou, dobrava, colocava no saquinho, dobrava, grampeando uma cartolina, né? A cartolina. Dobrava a cartolina grande, cortava a cartolina, pregava o saquinho, grampeava, ensinou tudo. Dobra ela, os últimos 2 você grampia com 2, perfura e pronto. E falou o seguinte: saquinho plástico, cartolina e grampo, você compra na Casa das Linhas. E passou o endereço. O condimento a granel, o senhor compra no armazém do Ponto X, lá na Floriano Peixoto. Quem é de Uberlândia sabe. Uhum. Eu me lembro, né, direitinho do dia que o papai chegou lá. Ao invés de estar chegando com as cartelas prontas, ele chegou com um tanto de encomenda, de coisa assim na mesa. Caixa de assim, matéria-prima, né? Caixa de matéria-prima. Jogou na mesa e falou: aí, moçada, vamos divertir. Nós ficamos olhando, por que é isso? Lá começou a Junco. Já pensou que coisa? Você já imaginou? Você que está nos ouvindo, nós vamos agora para um rápido intervalo. Mas voou, hein? Josué vai falar dos prêmios antes de nós sairmos para o intervalo, mas olha, de uma empresa de 1.000 colaboradores, 7 plantas Fabris hoje, né, de quantos PDVs? 22 mil no Brasil 22 mil PDVs no Brasil. 3.500 itens fabricados hoje. Mas começou com uma caixa de papelão no ombro. Não é isso, Josué?
Isso. E olha, e os prêmios são produtos da Junco, né, Josué? Isso mesmo, quem quiser aí concorrer a 6 kits de produtos da Junco vai poder experimentar os itens que hoje são fabricados, né, pela Junco. Então vai ter brigadeiro, granola, bala de coco e vários outros itens. Para participar é muito fácil, basta seguir a gente no Instagram @hipercastoficial e mandar um oi lá no nosso direct para participar. Júnior, só um parêntese. A Junco até hoje tem condimento, né? A Junco até hoje tem. Olha, dentro desse kit, desses 6 kits aí, não sei se é possível, porque a gente não vende isso nas lojas, mas é possível a gente colocar os condimentos para você atestar os produtos daqui que nós estamos falando. Olha, um minutinho, nós estamos de volta aqui com esse Hipercast que está uma bênção. Você que está no trânsito, nessa tarde chuvosa de Goiânia, vai com calma, porque, olha, nós vamos ministrar fé no seu coração nessa tarde. Isso Fica aí, mesmo. Jazinho, voltamos. Você está...
nosso perfil no Instagram, @hipercastoficial. Envie um oi no direct e responda com seu nome e telefone quanto solicitado. Pronto, você estará concorrendo aos prêmios de hoje. Participe! A roda de conversa que vai ampliar seu sucesso. Hipercast. É isso aí, já estamos de volta aqui nos estúdios da Vinha FM com o Hipercast, um episódio inédito com pessoas que são referência para nós aqui da Junco, lá de Uberlândia, Minas Gerais, uma empresa de sucesso. São nossos fornecedores, uma das maiores empresas de artigos de festa, de produtos para festa do país. Mas que também tem condimento, viu? Tudo começou com condimento. Mas tem os prêmios de produtos da Junco, não é isso, Josué? Isso mesmo, hoje nós vamos sortear 6 kits de produtos da Junco. Nele vai ter brigadeiro, granola, bala de coco e vários outros itens. Para você participar é muito fácil, se você ainda não participou, basta você seguir o nosso Instagram, @hipercastoficial, e mandar um oi lá no nosso direct. Inclusive os condimentos, viu? Não abrir mão de colocar os condimentos para os nossos ouvintes, aqueles que forem sorteados, aqueles que de fato, né, estão nos ouvindo aqui, ouvindo essa história maravilhosa, saber do que nós estamos falando, né, Danilo? Isso mesmo, né? Tem muitos ouvintes, né, aqui recebendo muitas mensagens. Quero mandar aqui um abraço pro meu cunhado Marcelinho. Então, ele sempre acompanha, toda segunda-feira ele manda a foto que tá no carro, tirou a foto na Vinha 919. Um abraço, Marcelo, para você. Continue vendo essa história desse homem de Deus aqui, que aproveitar o Júnior. É isso aí, aproveitar também para mandar um abraço pro Deusmar Júnior também, que está nos ouvindo. Também é ouvinte assíduo aqui do Hipercast toda segunda-feira, né? Mas eu queria fazer uma pergunta pro Júnior Filho, né? Assim, para vocês que estão nos ouvindo aí, né? É o Júnior pai e o Júnior Filho, para facilitar. O Júnior Filho, né? E você, criado com seu avô, e você já ouviu ele falar de alguns momentos difíceis. Conta para nós, compartilha conosco, antes do seu pai continuar essa história que está, né, prendendo a nossa atenção aqui. Qual foi o momento que seu avô, nesse começo dessa empresa da Junco, que ele contou para você que foi algo difícil? Neto, a gente tem esse privilégio de conviver com meu avô, né? Meu avô tem 92 anos, é muito saudável, vai na empresa todos os dias. 92 anos. Ele não abre mão de ir na empresa, ele tem esse compromisso, vai na empresa de manhã, vai na empresa à tarde. E a gente teve esse privilégio de conviver com ele, né? E ele nos passar um pouquinho da história, da cultura, do jeito dele. Isso é um privilégio muito grande. Eu já tive oportunidade de perguntar exatamente isso para ele. Vô, qual foi o momento mais difícil dessa época que foi o começo? E ele me contou que um dia ele estava carregando caixa nos ombros e estava um dia chuvoso como esse. Às vezes uma chuva um pouquinho mais forte, né? E ele andando a pé vendendo e carregando caixa de papelão. Caixa de papelão, quando molha desmancha. Desmancha. E essa caixa dele desmanchou e caiu todo o estoque dele na água, na enxurrada. E imagina essa situação, ele cansado, ele andava mais de 20 quilômetros a pé todos os dias, nessa época ele andava carregando peso, né? Longe de casa, essa situação com pouco dinheiro e isso acontecendo. Ele falou que esse foi o dia mais difícil que ele se lembra. Deve ter tido muitos outros, mas esse dia foi marcante para ele. E realmente você prosseguir depois de uma situação como essa, do contexto que ele vivia, realmente precisava de muita fé, muita determinação naquilo que ele queria fazer. Hoje os condimentos são embalados com maquinário, né, com tudo, né, automatizado. Mas naquela época era tudo nas fitas da cartolina, cortado, grampeado. E eu imagino que além da caixa que se dissolveu, né, caiu também as fitas ali com os condimentos. Eu imagino que se perdeu tudo ali. Perdeu o estoque ali. Então isso realmente marca, né? Um momento difícil mesmo. Meu avô, Neto, ele conta que todas as camisas dele eram furadas. No ombro que carregava a caixa. Onde ele carregava a caixa. Numa foto onde a gente mostra até no nosso, passa ela no nosso institucional, é um detalhe só para quem conhece e vê mesmo. Mas no ombro dele tinha uma marca, como se fosse o calo, o machucado de onde ele carregava a caixa nas costas. Então isso para nós é muito marcante, muito significativo, né? Júnior, e vamos continuar essa história? Bora lá. Né? Dessa caixa nos ombros, carregando os condimentos do seu Nezão, né? Em Ituiutaba, como que deu a virada de chave, a vinda de vocês para Uberlândia? Conta para nós, né? Não esquece nada, viu? Conta aí na linha do tempo aí, vai sendo muito detalhado Conte-me aí. tudo e não esconda nada. Isso. Bacana. Conta tudo para nós aí. Como é que foi essa virada de chave aí da Junco?
Então, Neto, mesmo nesse princípio, nesse começo de trabalho, né, o meu pai, ele expandiu, ele saiu de Ituiutaba, viajando de ônibus aqui para a região de Goiás. Goiás é mais, né, Não, Júnior? Goiás tem um lugar no nosso coração que você não imagina o tanto. E é verdade. O papai sempre escolheu viajar para Goiás. E Ituiutaba, ela fica ali na divisa com Goiás. Itumbiara ali. 70 quilômetros sem para frente é São Simão, que já é Goiás, e também 100 quilômetros para cá já é Itumbiara, que é Goiás. Então o papai, ele tomava um ônibus lá na cidade de Ituiutaba e vinha para Goiás. Fazia Bom Jesus, Castelândia, Maurilândia, Santa Helena, Creúna, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Mineiro, Jataí e por aí vai. Meu Deus. Essas cidades menores aqui, ó, próxima a Caldas Novas, o papai passou tudo a pé. Com caixa no ombro. Até que um dia ele começou a sentir fortes dores nas pernas, buscou um médico, o médico falou, ó, o senhor está com um problema de varize e não pode mais continuar com esse trabalho está te sacrificando. Aí ele teve que juntar forças e comprar um carrinho. Só que tinha um problema, Danilo, ele não tinha habilitação. Nossa. Nunca tinha dirigido. Já nessa altura, com seus 50 e poucos anos. Uma pessoa nessa idade para começar a Aprender a dirigir. Pegar uma rodovia. É tudo mais difícil. Exatamente. É tudo mais difícil. Oh, Jesus. Quantas bombas de gasolina eu já vi ele derrubando na ré? Aí foram muitas. Não, isso é brincadeira, isso não é verdade, não. É verdade. Aquele negócio de dar ré, o volante você vira para um lado, a traseira do carro vai para outro, esse trem é meio confuso, né? Mas eu vi ele acertando algumas bombas de gasolina assim, o muro do vizinho lá de casa, nós temos que consertar algumas vezes. Mas então... Aí não, o lucro já era pouco. O lucro foi tudo nisso aí, né? Mas a gente está falando isso aqui, assim, em tom de brincadeira, mas é verdade, ele passou por alguns acidentes, não teve como, mas o meu pai sempre foi tão arrojado que ele começou a dirigir, ir para as estradas, mesmo ainda sem ter habilitação. Que é isso? Ele arrumou inicialmente uma pessoa que sabia dirigir para ele, ia dirigindo, fazendo a praça, a rota junto com ele. E vocês nessa época também não tinham habilitação ainda, né? Estamos falando aí de vocês tinham aí seus 15 anos, 10 anos? Entre 10 e 15, 18 anos, aí sua irmã que é mais velha? A nossa irmã mais velha, assim que ela inteirou maioridade, ela casou, foi seguir a vida dele. O Roque, que é o nosso irmão abaixo dela, que é o mais velho, ele saiu de casa ainda para trabalhar, mudou para Uberlândia para buscar a vida dele, né, profissional e tal. Então ficou em casa, na verdade, os 3 filhos menores que ninguém podia ajudar ele nessa situação. Então ele acabou começando a viajar de carro e isso também trouxe um resultado melhor para ele, porque de carro termina-se de vender numa cidade, você não tem que esperar um ônibus à noite ou no outro dia. Com isso ele começou a fazer mais cidades, mais clientes. Bom, Júnior, e melhorou para ele. Eu tô pensando aqui como que Deus é gracioso, porque assim, de um problema de saúde, que foi uma situação das varizes ali, né? O Senhor abriu uma porta para ele prosperar, porque talvez se ele não tivesse tido problema nas pernas, ele teria continuado de ônibus com a caixa, que ele não via uma outra alternativa. E de repente Deus falou assim, não, peraí, agora é a hora de mudar a realidade. Ele matou a vaquinha, né? Você não pode andar mais a pé. Pura e agora? Verdade. Vai ter que arrumar um carro. Pura verdade. Né? E aí Deus foi fomentando o negócio dele através do carro, né? Que foi um desafio, mas foi uma bênção também. É verdade. Aí dando um saltinho um pouco na história, eu tinha talvez 15 anos de idade, 16, eu falei para o meu pai do nosso desejo de fazer um produto um pouco melhor para vender num tipo de cliente melhor, para fazer a tal da pré-venda, tirar o pedido para depois entregar. Porque até então era tudo de pronta entrega. Punha na porta-mala do carro, vendia e entregava na hora. Foi quando eu criei esse nome, Junco. Quem criou esse nome fui eu. Foi você que criou esse nome? Foi eu que criei esse nome. Junco. Por que Junco? Junqueira e Costa. O de Junqueira, que é a assinatura da minha mãe, e Costa do meu pai. Aí foi literalmente assim, fizemos um carimbo, Junco, tracinho, Junqueira e Costa Limitada. Foi assim que a gente criou esse nome, para a empresa, né? E aí começamos a fazer pacotinhos um pouco maiores, individuais, para vender em supermercados e tal. Foi assim que começou essa ideia de vender produtos em maior quantidade,
de pré-venda em lugares que poderiam comprar um pouquinho mais. Então, quem começou a Junco nessa ideia fui eu, com o meu pai e, naquele momento, o outro irmão nosso chamado Onésimo Filho. Nós três começamos a Junco, abrimos a primeira inscrição estadual, CNPJ da Junco, lá em Itiutaba, com esse objetivo. Naquele momento começamos a trabalhar inclusive com cereais, empacotamos um pouquinho de milho de pipoca, foi nesse segmento, né? Isso não foi muito bem enquanto segmento, e aí depois nós expandimos mais para outras linhas de segmentos, de alimento e tempero, e também numa época nós empacotamos alho, era bem voltado para alimentos, né? Até que chegou o artigo para festa. A gente trabalhava com pontos de vendas menores, mercearias, supermercados, né? A gente nasceu nesse segmento e usava-se vender no mesmo expositor balãozinho, garfinho, colherzinha, saquinho para laranjinha, que em cada lugar é um nome, é chup-chup, geladinho, por aí, né? Então o mix foi ampliando para isso aí. A gente vendia para esses comércios menores, oferecia um expositor e no expositor ia um pouco de festa e um pouco de alimento. Então assim nasceu a Junco. Em 1990, o outro irmão e sócio nosso atual, que é o Paulo sempre foi esperto. Vou mandar um recado pro Paulo. Paulo, para de ser esperto. Paulo nessa época trabalhava no Bradesco, esperou a roda girar para ver se a coisa ia dar certo. Esperou o negócio valer alguma coisa. Esperou valer alguma coisa. Na hora que tava tudo facilitado, ele chegou. Quando ele viu que não tinha mais risco, ele chegou. Pessoal, lembra-te de mim e tal, aquele negócio. Paulo é político. Paulo vai ser prefeito de Uberlândia. Neto, eu tô pensando aqui, o Paulo fez igualzinho o filho pródigo, velho. Ele tava lá no Bradesco, esbanjando pra todo lado, voltou com o rabinho das pernas, falou, tem minha vaguinha, tá aí. Mas o Paulo, numa dessas férias de final de ano, ele estava morando nessa época em Varginha, sul de Minas, ele era superintendente de um negócio de seguros lá, do Bradesco, né? E ele veio a Uberlândia, ele viu uma empresa montada, comprando, vendendo, empacotando, distribuindo. Nessa época já tinha uma ou duas peruas Kombi, uma caminhonetinha entregando. Vocês já tinham mudado para Uberlândia? Não, nessa época estava em Itiutaba ainda. Aí ele chegou lá nesse final de ano e viu isso. E aí nasceu nele essa vontade de empreender também, né? Ele já com essa experiência de uma informação de banco, esse negócio, né? Vendo muita gente fazer isso também. Ele nos chamou para conversar se poderia recebê-lo enquanto sócio, né? E a gente, como sempre, priorizou a família, e o Paulo era uma pessoa de muita capacidade. Nessa época estava o seu pai no negócio, você e o seu Nezão. Seu Nezinho, exatamente, nós três. O papai nessa época já estava só dentro da empresa, eu ia vender e entregar numa semana, vendia e entregava. O Sonezinho também vendia e entregava. Onde ele vendia, o Tinezinho entregava, porque o vendedor e o entregador não pode ser a mesma pessoa em empresa grande, né? Então, aquela sensação de equipe, onde um vendia, o outro entregava para parecer aquela empresa cheia de funcionários. Assim aconteceu. Aí o Paulo chegou, viu aquilo tal, e entrou conosco em sociedade. Ficamos mais 1 ano e meio, mais ou menos, em Ituiutaba e vimos a necessidade de mudar para Uberlândia. Por quê? Nós começamos a vender para alguns atacadistas em Uberlândia. Então o volume para Uberlândia foi muito bom para nós. Quando isso aconteceu, com algumas limitações de produção, de mão de obra, aquele negócio, aí nós fomos para Uberlândia. Foi assim a nossa mudança. Lembra o ano que vocês foram para Uberlândia? 1991. Chegaram, alugaram um galpão? Alugamos um galpão lá em Uberlândia e começamos a... Então, eu sempre falo, a gente sempre fala que a Junco tem... Essa história tem duas fases, né? Esta fase desse início muito laboroso, de coragem, esse sonho que Deus colocou no coração do papai. E essa outra que nós fomos para Uberlândia, e ainda a empresa muito pequenininha, mas foi com muita coragem, alugamos um espaço lá e começamos a trabalhar. Então a Junco tem 34 anos desta data de 1991 em Uberlândia. É bom falar, pai, um pouquinho antes. Eu tenho essa foto na minha sala, eu deixo ela na minha sala virada para mim, que é uma foto de 1987, escrita com a letra do meu avô.
ele fabricando bala de coco na panelinha de pressão lá em Tuiutaba. Então, nessa fase de expansão de mix, acho que um cliente ou outro pedia, vocês não têm uma bala de coco aí para vender? E ele começou a fabricar numa panela de pressão mesmo, e ele mesmo com mais uma pessoa ajudando, pendurava a massa para ajudar a descer, puxava aquilo na mão. E a bala de coco, que é um dos produtos, um dos né? produtos mais emblemáticos, vou dizer assim, mais tradicionais nossos. Hoje a gente produz 12 toneladas todos os dias dessa bala de coco. Desse produto aí para o Brasil todo. É a bala de coco que tem nas nossas lojas. Você que conhece bala de coco, né, em festinha de aniversário, a gente trabalha com a bala de coco da Junco já há muitos anos. É a única bala que tem na nossa loja, né? E é um produto de primeiríssima. E aí eu quero parar aqui para falar, para lembrar dessa... É muito detalhe, né? É muita assim, coisa, muita não dá para coisa. contar num... Da próxima vez nós vamos chamar o seu Nezão, viu? Chama o seu Nezão. Não quero vocês dois aqui, não. Ele vai contar o Nezão cobra mais caro. O cachê é dobrado, o cachê é dobrado. Mas o Paulinho lembrou de uma situação ali, de uma dificuldade que gera uma oportunidade. Toda vez que chegar uma dificuldade na nossa frente, a gente tem duas opções. Desistir, falar, não era para dar certo, ou então você se reinventar e fazer dessa dificuldade uma oportunidade. Por que nós começamos a fabricar bala de coco? E isso nos deu uma entrada realmente em indústria, tomar gosto pela indústria. Porque a gente comprava balinha de coco do senhor Sebastião, da Tuiutaba. E ele fazia só X quilos por semana e pronto. E aí nós começamos a vender, ultrapassou o X quilo. A produção não dava. Chegamos, o Sebastião falou, senhor Sebastião, amplia a sua fábrica, faz o que o senhor precisar de fazer para fornecer para a gente. Nós precisamos, a demanda está aqui. Ele falou, eu não quero, não estou disposto, não é meu negócio, não quero. Estou satisfeito com isso o tanto aqui. que eu estou produzindo. Aí o que nós falamos? Um negócio que criamos, que a gente vendia, que o pessoal gostava muito, não pode parar. Nós começamos a fabricar bala por causa disso. Aí começamos a fabricar na panelinha de pressão, e hoje é como o Júnior falou. 12 toneladas diárias. É a maior fábrica de bala de coco do Brasil. Eu acredito. Em linha, em capacidade industrial e com essa qualidade caseira também. Então foi assim. 1991, mudamos para Uberlândia, levamos a fábrica para lá devido ter vendido para alguns atacadistas lá. Logo em seguida, nós arrumamos um vendedor aqui em Goiânia também, que colocou um carro-chefe nosso, que era o condimento. O bicarbonato na caixinha, caneleiro e pimenteiro, era um trio que vendia demais em todos esses atacados que tinha ali na José Hermano, tinha muito atacado de balcão, né? Muito. E todos eles começaram a comprar esse produto nosso. Vinha caminhão de produto para cá. Então, o atacado de Uberlândia e o atacado de Goiânia foi para nós assim muito importante, porque quando nós chegávamos para vender direto, a nossa marca já era conhecida pelo excelente trabalho de distribuição feito pelos que o atacado fazia. Exatamente. A gente chegava lá, o representante falava, aquele produto que você compra é a minha empresa que industrializa, agora está aqui também, a gente está vendendo direto, né? Do mix. Júnior, do mix. O nosso tempo tá bem avançado, assim, olha, tá passando muito rápido o tempo hoje aqui, porque é um testemunho, né? É uma experiência que marca a nossa vida, e eu conheço um pouco da história, eu sei disso, mas eu queria que você falasse de duas coisas. Quem me segue no Instagram, Neto@Hiperfesta, né? Neto Hiperfesta, quem me segue aí no Instagram, eu postei aqui tem uma foto, né, de uma das plantas Fabris da Junco ali em Uberlândia, né, que nós conhecemos em 2013, essa empresa que tem, né, como frase ali, Deus é fiel. É verdade. E eu queria que você falasse, né, duas coisas. Uma a respeito dessa fábrica, quando que foi que vocês foram para esse polo industrial ali em Uberlândia, né, que se tornou essa empresa grande. E uma outra história que eu conheço da Junco, porque assim, o Júnior está aqui contando a história, e aí todo mundo que está nos ouvindo pensa assim, foi uma virada de chave, agora acabou os problemas, né? A Junco se tornou grande, 1.000 funcionários, né? 22 mil PDVs, né? Acabou os problemas da Junco. E eu lembro de uma história da Junco, que você nos contou uma vez, que a Junco teve para abrir recuperação judicial, para entrar em concordata, e você teve com papel para assinar, e Deus foi gracioso, e acabou que não assinou, e a Junco deu a volta por cima e mais uma vez se recuperou, se reinventou e continua crescendo. Conta para nós esses dois episódios. Vamos torcer para dar tempo de contar esses dois episódios. Bacana, Neto. Então, como você está falando, né, as coisas não são só coisas boas ou fáceis, né?
A gente está focando aqui, porque de fato a gente entende que foi o Sonezão, que Deus foi lá e colocou o sonho dentro do coração dele. Mas eu não tenho dúvida nenhuma para dizer que esse mesmo sonho que Deus colocou no coração do papai, Sonezão, passou para nós também, os filhos dele, que é o Paulo, o Sonezinho e eu. O Sonezinho, em 2013, ele resolveu sair da sociedade e tocar alguns negócios que a Junco tinha. E graças a Deus está bem com os filhos, está assim, muito bem sucedido. Uma fazenda, um negócio de soja, fazenda, um negócio processador de soja, tal, exatamente. Parte agrícola do negócio. E algo importante, né? Foi o seu pai, você, e agora a terceira geração já está trabalhando junto, né? Que são os seus filhos, os filhos do Paulo, Isso. as filhas do Paulo. Trabalhando né? menos, ele gastando mais. Já noutra fase, né? Outra fase, né? A dureza, o menino não pegou, né, Júnior? É verdade. Mas o que... Mas em 2013, quando a gente conheceu a Junco, já era nesse prédio. Conta pra nós como foi a virada de chave para vocês irem para esse prédio. Bacana. Em 2010, nós tivemos que tomar uma decisão. Ou ampliar o prédio que nós estávamos, que não era num lugar muito adequado. E alugado. Era um lugar meio residencial. Não, ele era próprio. Ele era um terreno de 12 mil metros. Já tinha lá uma construção. E nós teríamos que ampliar porque as vendas aumentaram. Mas como estava construindo prédios residenciais muito próximos, a gente sabia que logo, trânsito de caminhão, trânsito de carreta ia ser um problema ali. Aí foi quando, por essa necessidade, nós fomos para o Distrito Industrial da cidade de Uberlândia. Aí lá nós conseguimos uma área muito grande, tem quase 100 mil metros quadrados, e lá está nosso centro administrativo, a fábrica de bala e também a logística, a expedição, o armazém da Junco. Em frente desse prédio, já temos a fábrica de festa, que é a fábrica de forminha. Papel para bala, os artefatos de papel, né? E ainda nos fundos dessa fábrica de papel está a linha de alimentos, que continua lá, que é um carro fortíssimo para nós, que são os condimentos, pimenta, canela, cravo. Hoje com a marca Fun e Happy Life, né? Tudo que é condimentos, temperos aí com a marca Fun. E a marca de produtos naturais, granola e todos os produtos naturais com marca de Happy Life. E a fábrica de doce, de brigadeiro da Junco, que é o produto que a gente mais vende hoje nas lojas de Hiperfesta, o brigadeiro que nós mais vendemos hoje é da marca Junco. É uma outra planta. Dentro de Uberlândia mesmo, mas uma outra planta. Isso. Fica a uns 800 metros dessa planta de festa que eu estou falando, né? Tem a fábrica de doce, onde fabricamos brigadeiro, beijinho, leite condensado. Brigadeiro de pistache. Brigadeiro de pistache. Diga-se de passagem. Saiu na frente do Brasil inteiro, está fazendo o maior sucesso. Então essa linha de doce, nós já compramos essa indústria montada, nós só adequamos o mix dela mais para o varejo de festa e tal, né? E próximo dessa fábrica tem a fábrica de vela, que foi a penúltima indústria que nós montamos, né? A melhor fábrica de velas de aniversário do Brasil. Está hoje nas nossas mãos. Equipamentos de última geração, era um sonho nosso ter esta fábrica também. Hoje está lá montada. E a última que eu falei é uma indústria de... essa eu não estou sabendo ainda. Da linha de confeitaria. Novidade para nós. Corantes, essências, é verdade. açúcares. Chegou para nós já, é verdade. Nós não compramos ainda não, mas vamos comprar. Não, mas vai comprar. Antes de terminar esse Hipercast, nós vamos tirar o pedido. Tirar o pedido aqui. Está na hora boa. Neto, então, virando essa chave, o que acontece? Em 2013, devido a essa questão de um dos sócios ter saído da sociedade, e a gente vinha de uma construção muito grande, levou o dinheiro tudo, nós passamos sim por um momento assim muito difícil mesmo, onde nós tivemos de usar todo o crédito que a gente tinha, o conhecimento e o respeito que a gente já tinha de 10 anos de empresa, né? Então eu na área comercial, né, na época eu era o diretor comercial, fui tratar deste assunto com todos os nossos fornecedores. Não recebemos um não de nenhum deles. Todos entenderam o momento, nos ajudou naquilo que precisava, e o Paulo, que estava nessa parte administrativa, foi tratar com banco, essas coisas, né? Também fomos extremamente compreendidos, bem recebidos, e tudo, graças a Deus, que nós tratamos com as pessoas, combinamos com as pessoas, planejamos os pagamentos, tudo deu certo. E a empresa saiu disso muito fortalecida. Eu lembro de você contar uma vez nesse episódio de ter ido
Porque acho que vocês chegaram a entrar com um pedido de recuperação e aí Chegamos a fazer. E o juiz acho que estava de férias, um negócio assim, foi? O juiz recebeu o nosso pedido, tipo assim, numa sexta-feira, pôs dentro da gaveta dele e saiu para uma missão onde tinha um multirão, vou dizer assim, de problema judiciário no sul de Minas. E ele falou, quando eu chegar eu trato desse assunto de vocês. Quando ele chegou, já não precisava mais. A gente foi lá e pegou. Por quê? Todo esse planejamento, todo esse contato que fizemos com todos os fornecedores, sejam financeiros ou comercial, já tinham atendido as nossas expectativas e não precisou entrar. Por que eu estou levantando isso? Porque assim, hoje no Brasil, recuperação judicial, RJ hoje, né, é uma moda. Né? Tem muitas empresas que estão entrando e se reinventando e se dando bem. Mas naquela época, 2013... falar que uma empresa estava entrando em recuperação judicial era falar que ela estava quebrada, falindo mesmo, ia fechar as portas, né? Exatamente. E o Senhor guardou vocês disso. Né? Eu vejo a mão de Deus sobre a Junca, eu vejo vocês, homens de Deus, né? Sempre teve a nossa admiração, o nosso carinho, o nosso respeito. Né? A Junca é um excelente fornecedor, tudo que trata conosco cumpre, assim como o que tratou com o fornecedor foi cumprido, tudo que trata com os clientes também é cumprido também da mesma forma. É verdade. Né? E eu lembro dessa história, foi uma página virada, mas para quem está nos ouvindo, porque problemas acontecem. Né, Júnior? É verdade. Dificuldades acontecem. Mas quando você ora e entrega para Deus, as coisas se encaminham e tudo dá certo. Eu estava fazendo uma conta aqui, Neto, de 2013, 14, que foi mais ou menos essa época, para cá, nós aumentamos o nosso faturamento em umas 5 vezes. Desse momento da crise. Desse momento daqui para cá, com foco em produto, com foco em condições comerciais, foco no cliente, foco no mercado e com a graça de Deus a gente aumentou quase 5 vezes o nosso faturamento desse período para cá. E aumentou as plantas fabris também. Eu lembro nessa época de 2013, acho que vocês tinham acho que de condimento, a de forminhas que já tinha, nós visitamos a fábrica de forminha. E de bala. E de bala. Exatamente. Depois veio doce, depois veio todas as outras, todos vieram depois. Agora eu quero falar, Neto, eu sei que nós estamos partindo já para o final e eu quero depois passar a palavra para o Júnior para ele fazer algumas considerações hoje da força da Junco no Brasil. Isso. Ele tem uma palavra que só ele consegue falar, das maiores contas, quantas que a gente participa e tal, guarda esse aí para você falar. Tá. Mas antes, eu quero dizer o seguinte, compromisso com Deus, Neto. Compromisso com Deus. No ano de 1997... Faz a conta quantos anos tem isso aí para nós aqui, por favor. 97 menos 2024. Seria 2027, seria 20. Há 27 anos atrás, quando não existia esse negócio também, você falou hoje de uma prática para um lado comercial de RJ, mas naquela época não tinha essa prática ainda as pessoas usavam falar de projeto social. Ia lá e plantava uma árvore, tirava foto e postava no Brasil inteiro que era uma empresa ecológica e não sei o quê. Nós abrimos uma casa de recuperação. A Junco ainda era muito pequenininha. Lembra que ela mudou em 91 para Uberlândia? 91. Tinha apenas 6 anos disso, muito pequenininha. Muito pequena. Nós abrimos uma casa de recuperação para receber pessoas com vício de álcool e drogas da região. Começou com 2 pessoas, foi para 5, foi para 7... Em 97, 98, nós compramos uma chácara, transferiu-se para lá porque aumentou. Hoje, depois de 27 anos, tem aproximadamente 250 alunos e já passou por lá mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas. Glória a Deus, que trabalho Hoje, social. dentro da Junco, eu posso dizer para você que temos muitos amigos e líderes que passaram por lá. Uau. Que são funcionários hoje. Funcionários da Junco. E foram recuperados. Inclusive, nessa semana, na sexta-feira, até gravei um vídeo que a gente fez o sepultamento de uma pessoa. Eu vi que você postou um falecimento de uma pessoa. Aquele camarada, ele era mendigo, morava debaixo de uma árvore lá em Uberlândia, há 25 anos atrás. Quando a gente viu ele naquela situação, naquele momento o Sonezinho, que é o nosso irmão e responsável por essa área, né? Ofereceu ajuda para ele 1 vez, 2 vezes, até que ele aceitou. Levou ele para lá. Esse rapaz que não sabia ler, não sabia escrever, uma pessoa analfabeta, tinha apenas 35 anos de idade, estava assim no fim da linha. Ele aproveitou a oportunidade, se recuperou, casou. Ele era uma pessoa que tinha muita dificuldade por ser analfabeto, como eu falei, veio trabalhar conosco,
passou a ser o nosso melhor amigo. Foi o melhor amigo do papai, foi o meu melhor amigo e amigo dos meninos também. Ele conseguiu um feito extraordinário, ser amigo do pai, do filho e dos netos. Infelizmente ele descobriu um câncer já assim muito adiantado, um câncer silencioso no pulmão, e fizemos de tudo para tentar salvá-lo, mas não deu certo. Exemplo como ele, que essas pessoas que estavam sem esperança, sem condição nenhuma, tornar-se os nossos melhores amigos e líderes e funcionários lá dentro da casa, tem muitos. Que bênção. Muitos. Pessoas que, inclusive, outros, alguns são vítimas, são apenas usuários, outros são pessoas assim, que participou do crime mesmo, foram pessoas perigosas, né? Perigosas. Foram pessoas que passaram por penitenciárias, cadeias, e depois de transformados, são pessoas que têm a nossa maior confiança, são de dentro da nossa casa mesmo. Tem muita situação desse jeito. Que bênção, Júnior. 1997, a SEAMI, ela foi inaugurada e tem 27 anos que isso acontece. E agora tem 2 anos que nós inauguramos o Instituto Junco Sonezão. O Instituto Junco Sonezão, ele nasceu com a finalidade de colocar comida na mesa de quem está passando necessidade mesmo. Nós, pelo relacionamento com a igreja que nós temos, né, já temos mais de 40 anos de fé, a gente tem conhecimento e relacionamento com muitos missionários no Brasil e fora do Brasil. Nós já fizemos centenas de projetos. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe na África, no Nordeste e no Norte do Brasil. Parceria com esses missionários que fazem um alistamento de famílias que estão passando necessidade mesmo. A gente faz essa doação organizada e o alimento, a comida chega na mesa da pessoa que está passando fome. Tem testemunhos que a gente pensa que isso não acontece no Brasil. Eu vou dar só um testemunho. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, numa favela, no morro, lá em Senador Camará. O missionário passou antes para fazer uma entrevista com a família, bateu na porta da senhora, uma avó, né? Infelizmente tem muito dessa situação de filhas ter filhos e não cuidar, né? E quem cuida é a avó. E aí, quando ele passou falando do que era o projeto, a mulher chorando falou: você é resposta de oração, porque hoje eu pedi para Deus mandar um socorro aqui para mim. Esses meninos ontem, ela falou chorando, a comida deles foi sopa de caixa de papelão. Ela disse que picotou caixa de papelão, jogou na água para ferventar, pôs um sal. Você sabe que papelão, ele derrete, ele vira um grude, literalmente. Diz ela que foi isso que os meninos dela comeu. Meu Deus. Agora, você pensa o que é para uma pessoa dessa receber uma cesta grande, pesada, com arroz, feijão, macarrão, biscoito, doce, leite. Só quem vive essa situação é que sabe. Então, o propósito da Junco é melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito. Na pandemia, Neto, nosso segmento de festa, você sabe que sofreu. Muito. A televisão e o rádio falavam: não faça festa, não sopra velhinha. Reunião, que era um negócio bonito, passou a ser aglomeração. Exatamente. Não é? Confraternização passou a ser crime. Nós perdemos o nosso faturamento em 70%. E, além disso, muitos dos nossos clientes, passando dificuldade, a gente tinha que ainda compreender a situação financeira deles. Única coisa, Neto, que nós não mexemos no orçamento da empresa foi a oferta que a gente tinha comprometido com Deus. Uau. Que bênção. Única coisa. E eu digo aqui para encerrar essa parte, para dar um testemunho de fidelidade. Fizemos uma reunião entre os diretores, né? Na época o Júnior já estava no comercial, tem uma sobrinha que trata do financeiro, administrativo. Cada um saiu com uma tarefa de reduzir despesa. E eu estava com essa parte da oferta e de outras coisas, né? Aí chegou em mim: estou precisando falar, tio Júnior, com o senhor. Beleza, senta aí. Lembra da reunião que fizemos, que temos que sair na hora para cortar as despesas? Nas suas mãos está A, B e C. Eu falei: A e B pode cortar na hora. A C, que é a oferta, não mexa nela. Ela não é nossa, ela é de Deus. Senhor. Glória a Deus, que testemunho. Nessa você não mexe, não. Passou, Neto, uns 3, 4 meses, deu uma reviravolta, começamos a vender num segmento que nós não vendíamos, e no ano de 2020, na pandemia, foi a maior oferta que a Junco conseguiu fazer na história dela. Foi na pandemia. Aleluia. Que testemunho.
Não, isso traz para nós um ânimo muito grande de saber que Deus é fiel. Amém. E quando você faz um compromisso com Ele, você leva a sério, o Senhor Deus te honra e te abençoa. Amém. Amém. Semana passada o Daniel Lante estava aqui conosco, falando justamente sobre isso, que né, ele fez um propósito com Deus e ele honrou, e o Senhor honrou ele e abençoou ele muitas vezes mais. Mas nosso tempo já acabou, Josué já está com os nossos sorteados aí. Vou passar para o Júnior Filho. Só para eu falar dessas contas especiais. Fala das Justificar contas eu ter vindo, né? Ó, vou falar um negócio. Cachê é alto, né? Tem que fazer Você tinha exatamente, deixado o tem que Júnior fazer trazer seu valer. nezão, viu? Pois é. Mas Eu falei, Júnior, o um cachê do prazer. Sonezão é bem mais alto. É bem né? mais alto, né? É um prazer ter vocês aqui. E assim, a alegria foi nossa em vocês terem recebido o nosso convite. E assim, ó, experiência maravilhosa, história de fé mesmo para nós. Né? Nosso coração ficou aquecido nessa tarde. E fala para nós um pouquinho e dá suas considerações finais. Depois, no finalzinho, quer que você faça uma oração pelos nossos ouvintes do Hipercast. Então, bacana, Neto, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, dando um salto na história, né? Hoje a Junco está presente em 22 mil PDVs em todo o Brasil. Isso para nós é um privilégio muito grande, é de norte a sul. Hoje, os 5 maiores varejistas, supermercadistas do Brasil são clientes nossos em alguma das categorias. Dos 30 maiores varejistas do Brasil, 25 são clientes nossos. Isso mostra uma aprovação do varejo do Brasil muito grande e de todas as grandes redes ou grandes clientes casa de festa. Em todo o Brasil, todos são clientes nossos. Que benção. Então isso é uma confirmação muito boa e a gente tem o privilégio de estar negociando com clientes como vocês em todo o Brasil e levando, melhorando a vida das pessoas através dos nossos produtos e serviços Brasil afora. Né, depois desses números aqui do Júnior, deu vontade até de fazer um pedido da Junca aqui hoje. Vamos tirar agora. Tô quase buscando um Quem contato. aumenta Eu tô abrindo o sistema Quem aqui aumenta agora. o desconto? É o Júnior pai ou o Júnior Filho? Rapaz do É céu. o Sonezão. É o Sonezão. É o Sonezão. Josué, Na fala para próxima nós vez. aí, quem foi sorteado? Isso mesmo, nós temos aqui 6 ganhadores do kit da Junco. Que beleza. Kit de produtos da Junco. E a primeira foi Lariane Brito, final do celular dela é 5425. O segundo, Matheus Quirino, final do celular 6374. Próximo foi a Cristiane, final do celular 6591. Outro foi o Wilson Júnior, final do celular dele é 9278. Madalena foi o outro ganhador, final do celular 8206. E o Nemuel Vilela foi o último ganhador, o final do celular é 8347. Josué, precisamos pedir uns dias para esses ganhadores, porque não estava previsto colocar os condimentos nessa cesta. Nós vamos colocar os condimentos na cesta. Ô, viu? Neto, mas aqui parece que você não conhece a Junco. A Junco entrega de um dia pro outro. Amanhã cedo tá na mão do Josué. Que isso? Ó, rapaz. pode fazer o pedido. Lembrei do filme mesmo, A Forja, viu? Até foi nisso assim? pareceu, né? Até nisso ficou parecido, viu? É isso mesmo. Foi Pode entregue fazer um mesmo, pedido foi hoje, que feito. Amanhã amanhã cedo na mão do Porta Josué. Que é isso, velho? Olha aí. Então aí, os nossos ouvintes, né? Danilo, suas considerações finais e o Júnior pai vai fazer uma oração, Bacana. né? Abençoando os nossos ouvintes, liberando fé no coração deles para serem pessoas de sucesso, assim como, né, a Junco, assim como nós, como o Senhor tem nos abençoado. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar muitas vidas nessa tarde. Vai mesmo. Obrigado você, ouvinte, que nos acompanhou aqui. Obrigado, Júnior pai, Júnior filho. É isso mesmo. Por essa história maravilhosa, assim, uma história de fé edificante. Inspiradora, né, Danilo? Inspiradora. Continue assim, essa empresa abençoada como a Junco, viu? Amém. Assim, somos muito honrados de ter vocês aqui, viu? Obrigado, Danilo. Fazer minhas considerações finais, despedir aqui do Júnior. Foi um prazer estar com vocês aqui, né? Nós admiramos muito a história da Junco. Né? São pessoas que, assim, toda vez que a gente encontra, assunto é que não falta, né? É verdade. Realmente foi uma bênção ouvir detalhadamente, assim, né, trechos da história de vocês. E é um prazer para nós, né, para mim, como cliente de vocês, poder fazer parte de um pouquinho dessa história. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes foram muito abençoados com essa história. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Antes de fazer esta consideração e oração final, quero destacar muito, mas com muita verdade e sinceridade no coração, Neto, Danilo, Paulinho e já a segunda geração de vocês, que é o Josué que está aqui, a nossa gratidão por vocês. A empresa de vocês, a Hiperfesta, é uma empresa, é um grupo que fez e faz toda a diferença dentro da Junco.
Eu quero dizer, Neto, para você, em nome de todos que estão aqui, que cada compra que vocês fazem de nós, cada negócio que vocês fazem conosco, vocês contribuem diretamente, isso é muito sério, para que uma cesta de alimento chegue nas mãos de quem está precisando. Amém. Para que essas pessoas que passam pela casa de recuperação e essas pessoas que chegam, elas chegam sem recurso. Ninguém está na miséria da droga, do álcool, com dinheiro sobrando. Verdade. Para pagar não tá. O cara que vai para lá, meu amigo, é porque acabou tudo. Então, estas pessoas que estão sendo beneficiadas, o trabalho de vocês beneficiam, nos ajuda a fazer isso diretamente. Não é conversa, é verdade. Então, muito obrigado por isso. Que Deus também continue retribuindo na vida de vocês. Amém. E que Deus nos abençoe, nos dando vida, saúde, prosperidade, para a gente continuar sendo bênção na vida das pessoas. Amém. Amém. Amém? É isso aí. Muito bom? Oração. Então vamos orar? Vamos orar. Ora pelos nossos ouvintes, abençoando os nossos ouvintes. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor por esse momento tão especial que o Senhor nos deu. Amém. Obrigado, ó Pai, por esse hipercast que tem acontecido aqui para servir de motivação, de ânimo, de fé para o coração das pessoas. Ó Deus, o Senhor conhece a vida de todos que ouviram e vão ouvir essa mensagem, esse testemunho. Que o Senhor opere no coração daquele que tem fé. Que o Senhor opere no coração daquele que vai orar ao Senhor com sinceridade. Amém. Pedindo uma alternativa, uma saída, pedindo para o Senhor uma solução para o seu problema. Amém. Ó Deus, desperta fé no coração de cada um deles e opera o milagre. Nós queremos ouvir testemunhos, ó Deus, de grandes coisas que o Senhor fez na vida daqueles que estão participando, que estão ouvindo. Continue abençoando a família Hiperfesta, para que eles também continuem crescendo em todos os seus trabalhos e sendo instrumentos de bênção nas mãos do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, essa igreja, a videira, abençoe essa rádio, a vinha, que possa levar alimento, palavra a todas as pessoas que são seus ouvintes. Amém. E continue nos abençoando enquanto empresa, o Grupo Junco. Sim, Deus, Pai. muito obrigado por estar aqui hoje compartilhando um pouco do muito que o Senhor já fez por nós. Amém. Amém. Nós oramos com gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que ficaram ligados aí nessa tarde chuvosa. Segunda-feira que vem, às 17 horas, nós estaremos aqui com um novo episódio do Hipercast para você. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua semana. Amém. Você ouviu na Vinha FM Hipercast.